muita alegria, com muita satisfação, com muita honra que eu recebo. Nós recebemos, como eu digo, eu sempre falo eu, porque o FDP é uma coisa só, somos todos nós, né? Então a gente recebe Jorge Cajuru, o senhor senador, eu não me acostumo com isso, mas senhor senador Jorge Cajuru, meu querido amigo, muito obrigado antes de tudo por estar aqui com a FDP. Estamos aqui eu, Guilherme Mendes, Cristiano Junqueira e Domênico Beri. Seja bem-vindo, velho. Bom, eu que tenho que agradecer, pelo amor de Deus, sem senhor, sem senador, né? O Bob Faria, eu conheci dando tapa na bunda dele. Ele menino, filho de Oswaldo Faria. E eu já sabia que ele seria talento, seria um gênio de comunicação, tanto que brilhou e brilha até hoje, né? Onde esteve. E, além disso, o privilégio de estar com companheiros aí do outro lado que merecem todo o meu respeito, né? Todos eles, né? O Guilherme, eu já fui fã de carteirinha. Eu já peguei figurinha do Guilherme. Isso significa que o Guilherme é velho. Ele é caduco. Já peguei figurinha dele. Né? E todos vocês, então, o privilégio é meu. Deus e saúde a todos e todas que estão nos acompanhando. E eu estou rigorosamente ao vivo e 100% ao dispor, como sempre sou, sem esconder nada, falando tudo, doa a quem se for. Obrigado, velho. Então, assim, queria começar. Vamos começar do mais recente, depois a gente vai contar caso. Sobre a CPI e o caso, especialmente do John Textor. O que já se sabe, o que a Polícia Federal já concluiu e o que ainda vai saber, o que falta saber sobre esse caso? Bom, Bob Faria, você tem uma experiência, não só em função do seu pai, histórico comentarista esportivo não de Minas Gerais e do Brasil. Oswaldo Faria existe antes e depois do Rádio Esportivo de Minas Gerais. Então você tem, e todos que estão aí têm, vocês quatro, noção do que é você fazer investigação. Portanto, essa CPI começou me escolhendo por unanimidade como presidente e também, da mesma forma, o relator, meu irmão Romário, e os demais membros. Todos nós começamos a conversar periodicamente da responsabilidade que a gente tinha. Por quê? Porque o Brasil ele vinha de um fracasso negativo e deprimente da Comissão de Esportes da Câmara Federal dos Deputados, que criou uma CPI que terminou em pizza e ainda com denúncias de achaques. Preste atenção, denúncias de achaques. Portanto, essa CPI do Senado, ela tem que mostrar a sua diferença. Por quê? Porque o Romário, Bob Faria, e você sabe disso como ninguém, você já comentou isso na Globo, na Sport TV, em vários lugares, e vocês nos seus veículos de comunicação, o Romário participou de uma CPI desastrosa, em que ele era o responsável junto com Romero Jucá, aquele corrupto até na medula de Roraima. E ali a CPI foi vendida, foi comprada. E aqui em primeira mão eu digo a vocês, a CBF, nos dias finais de votações, ela chegou na época do Ricardo Teixeira com uma caixa de 60 milhões de reais. Distribuídos esses 60 milhões entre os 5 senadores que definiriam o voto contra o relatório do Romário e a favor do relatório do Romero Jucá, que inocentava todo mundo naquela CPI do futebol, que era cabal, que era irrefutável. Eu só peço desculpas aqui por fineza a quem não está entendendo, em função da minha visão. Eu estou apenas com 3% de visão no meu único olho, o outro eu o perdi por descolamento de retina. Então desculpem aí esse meu estado visual, mas fiquem tranquilos que eu vou melhorar. E aqueles que desejam a minha cegueira,
cuidado que vocês podem ficar cegos. Não brinquem com o Cajuru, que o Cajuru no céu é protegido por Deus, por Nossa Senhora da Aparecida, por Santa Luzia e pela minha mãe, Dona Zezé, que você, Bob, e teu pai conheceram. Então, gente, em resumo, para não ser longo, ali foi uma decepção a CPI da Câmara, por todos esses motivos. Terminou em nada. Começa uma CPI no Senado. Portanto, ela tem que agora ser séria, responsável, equilibrada e principalmente ter credibilidade. Porque há jornalistas esportivos do Brasil, que eu respeito, que acham que essa CPI não vai nada. Ah, não vai nada, não vai dar em nada, vocês estão perdendo tempo, seus senadores. Não estamos. Enganam os jornalistas até da qualidade inquestionável de um Juca Kfouri. Nós estamos trabalhando, e o Juca me conhece. A gente pode não ter uma boa amizade hoje, mas ele conhece o meu caráter, né? Ele que me inventou na televisão brasileira em 2000 na Rede TV. Ele sabe que eu não vou colocar a minha imagem nisso, eu não vou colocar a minha digital nisso sem fazer algo que represente algo para o futebol brasileiro. Esse algo é o quê? É investigação profunda, séria, e sem acreditar, Bob, para não ser longo, e aí a respeito, a partir de agora, as perguntas e os questionamentos de todos vocês, de acreditar em oba-oba, né? Eu tenho um bom respeito pelo Joe Testor, o dono do Botafogo do Rio, mas ele tem muito lado falastrão, né? Porque o que ele provou até agora? Só um árbitro da Série C do Campeonato Carioca, em uma gravação, onde ele confessa que ofereceram propina a ele e que ele marcou um pênalti, que não era, que ele cumpriu o papel dele, mas que, do outro lado, não cumpriram com ele, não pagaram a propina prometida a ele. Série C, Campeonato Carioca. A única prova que ele apresentou até agora. Diferente da empresa americana, a Sport Radar, contratada pela CBF, seriamente pelo presidente baiano, Edinaldo Rodrigues, para apurar tudo. E ela traz 109 partidas de futebol com manipulação de resultados. E ontem, na última reunião nossa, os dois procuradores do estado de Goiás, que foi o Ministério Público pioneiro do Brasil, deram nomes aos bois, aos jogos, aos jogadores. Então, portanto, essa é a nossa missão, sem fazer espetáculo e fazer apenas a apresentação de fatos. Não queremos julgar pessoas, queremos julgar fatos, Bob Faria. O Cajuru, é o CJ que está falando aqui. Primeiro, um prazer. Nós tivemos a sua presença no 98 Esportes, que é outro programa que eu faço ainda, mas na ocasião você veio aqui, né, no nosso estúdio com o Lélio Gustavo, com o Gleison Lage comigo há um tempo atrás. E foi muito legal, a gente está se encontrando de novo. Desejo todas as melhoras para o seu olho, até porque tem um pai que com descolamento de retina perdeu a visão de um olho e sei exatamente o que você sofre. Ele teve uma fissura na retina por causa de glaucoma, enfim, hereditariedade, e eu sei exatamente o que você está passando, na pele e no olho. Mas a minha pergunta, Cajuru, é o seguinte, em cima de um pouco da sua resposta aí. O brasileiro, muito descrente, por alguns políticos e por algumas CPIs, que não deram certo, que não emplacaram ou que popularmente acabaram em pizza. O que, pela sua experiência no jornalismo e pela sua experiência no esporte e com a sua experiência de político, o que de diferente a gente pode falar para o povo brasileiro para que a gente já não julgue, já não cancele e não ache que vai ser mais uma pizza? Boa noite. Bom, CJ, a sua pergunta foi absolutamente oportuna. Eu tenho saudades do nosso tempo na 98 FM. Você é um cara qualificadíssimo, criativo e, evidente, Lélio e todos os companheiros que eu amo de paixão. Portanto, primeiro, esse meu sentimento pessoal pela tua qualidade, pela tua honra e pelo teu talento. Olha aqui, eu vou ser simples contigo. Esse Senado Federal hoje escolheu para os membros da CPI da manipulação de jogos de futebol e de apostas homens
íntegros. Eles não vão querer sujar suas imagens. Tem aí um advogado esportivo que foi brilhante no Brasil, o carioca Carlos Portinho. Tem o ex-presidente do Fortaleza, que é o Girão. Estou falando de membros. Uns são titulares, outros suplentes. Tem o doutor Irã Gonçalves, da mesma forma, de Roraima. Tem o senador Chico Rodrigues. Eu estou falando de quem está trabalhando, porque os outros nem lá estão indo. Tem 11 titulares e 11 suplentes. Só vão 4, 5 em cada reunião. Desculpe falar a verdade, mas é uma irresponsabilidade de senadores que assinaram e que se comprometeram a trabalhar em todas as sessões. É a primeira vez na história do Congresso Nacional que CPI tem reunião segunda-feira, e segunda-feira ninguém vai em Brasília, ninguém, todo mundo fica no seu estado. Então é a primeira vez que CPI tem reunião segunda-feira, é a primeira vez que CPI tem 2 reuniões por semana. Tivemos 2 semanas com 3 reuniões em uma semana, então mudou tudo. Portanto, ninguém vai colocar para manchar a sua digital. E Romário e eu temos histórias no futebol. Romário, sem comentários. E eu, como jornalista esportivo, com uma carreira de 50 anos, nacional, de Minas Gerais, onde eu comecei, pela Itatiaia, pela TV Alterosa, depois por São Paulo, SBT, Record, aí veio tudo, né? Trabalhei em todas as TVs abertas do Brasil, sou o único jornalista esportivo que trabalhei em todas, e também as fechadas, ESPN, Esporte Interativo, TNT, trabalhei em todas. Jornais, fui colunista da Folha de São Paulo, com direito a 2 colunas semanais, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio K do Brasil, a Rádio Itatiaia, que dispensa comentários. Então, a gente não vai manchar a nossa imagem com isso. Então, a sua pergunta, objetivamente, tem essa diferença. Lá na Câmara, tinha deputado sem nenhum compromisso com nada, sem nenhuma história futebolística, jornalística, com nada. Por isso que lá teve denúncia de achaque, de deputado que pediu propina mesmo, para votar do jeito que votou. Por isso que a CPI da Câmara terminou em pizza. Essa não tem como terminar. Nós vamos até o fim, e podem anotar aí e cobrem de mim depois, Bob Faria, na história do teu pai Oswaldo Faria, se eu vou decepcioná-los no que tange ao relatório final, que será feito pelo Romário, mas que terá a minha companhia, meu texto e as minhas sugestões. Cajuru, boa noite. Primeiro eu queria agradecer as suas palavras aí no começo. E queria te perguntar, ainda dentro de tudo que vocês estão tomando conhecimento, um pouco a respeito do VAR. Nós acompanhamos aqui de Belo Horizonte, mesmo que distante, a ida do CNM à comissão, e eu gostei demais daquela fala do Portinho, quando o Portinho disse, quer dizer que vocês lá na cabine, vocês escolhem o que o árbitro quer ver? Achei extremamente oportuno. E depois eu estava lendo no site Metrópolis uma informação de que o CNM teria levado para vocês uma máquina do VAR e teria mostrado só para você e para o Portinho numa determinada sala como funciona. Para a nossa audiência, para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que não acompanham tão de perto a CPI, conta um pouco essa história do VAR para a gente. Boa noite. Boa noite. Você quer que eu apresente uma figurinha sua, Guilherme? Não, quando você disse que tem 50 anos de jornalismo, eu falei, então eu era juvenil quando o Cajuru começou. Porque eu acabei de completar 52 de idade. Quem tá contando? Mas, Guilherme, a tua pergunta é importantíssima para esclarecimento, até porque ninguém me fez ainda. Toda a imprensa brasileira tem me entrevistado, mas essa colocação, esse questionamento não foi feito, desculpe, por falta de inteligência dos demais jornalistas. Eu, como presidente da CPI, e o Portinho, nós dois juntos, só nós dois, e veja, nós temos 11 membros titulares da CPI e 11 suplentes, total 22. Dos 22, só 2 estavam presentes. Aí fomos para a reunião secreta
que eu vou contar em primeira mão para vocês aqui, para o FDP, para a pauta, né? Para os filhos da pauta. Gente, eu fiquei decepcionado. Por quê? Porque eu queria que todo mundo estivesse comigo ali, ou seja, toda a CPI comigo. Porque ficaram só as opiniões do Portinho e minha. E você tem toda a razão de elogiar o comportamento do Portinho. Quando o CNM, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, nos levou, ele fez algo que eu achei interessante. Ele apresentou para a gente como é o VAR. Então, estavam lá todos os operadores de um VAR, desde o chefe principal até o operador principal, que tem todas as imagens, e os demais que ficam julgando as imagens. Então, eles têm o quê? No lance, a imagem ao vivo de um impedimento, de um pênalti, de um lance, de um cartão vermelho, de um cartão amarelo, e abaixo eles têm as outras opções de mais 5 câmeras, e essas fazem com que eles definam e informem ao árbitro. Algo que eu não sabia e que você, Guilherme, e vocês talvez não sabiam também, e aqui em primeira mão, não é verdade que o árbitro fica ouvindo todo mundo do VAR ao mesmo tempo. Ou seja, que é aquela bagunça, para não dizer uma zona. Não é uma zona, não. Ali é o seguinte, no VAR, todos eles, os 6, eles conversam entre eles sobre o lance que eles estão vendo e definem a opinião deles. Aí um só comunica, não por telefone celular, por aparelho, né, ouvido, tipo rádio, tipo na nossa época, né, de fone de ouvido, né, para o árbitro o que ele tem que fazer. Ou seja, aqui nós vimos pênalti, aqui não vimos pênalti, aqui vimos isto, aqui não vimos isto. Então, essa é a primeira diferença. Ele nos provou isso, que eles estavam todos ao nosso lado, exibindo os lances. Pedimos Palmeiras e Vasco, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza, pedimos todos os lances duvidosos. E a tua pergunta para uma conclusão objetiva. Ali, aquilo que o Joe Testor, o dono do Botafogo do Rio, falou daquele impedimento, do jeito que ele julgou, aquilo ali o VAR provou. E provou para a gente com detalhes, né? A linha, aqui tem a linha azul, aqui tem a linha vermelha. Provou que o Testor jogou no ventilador. Ele denunciou por denunciar. Não que eu não goste dele, nada contra o Testor, mas ele tem sido mais falastrão do que provarão. Até agora, a única prova dele é de um árbitro da Série C do Campeonato Carioca, que realmente, no áudio, diz ter sido negociado por um time de futebol na Série C do Campeonato Carioca e que ele deu um pênalti que não existiu, que ele fez o papel dele, mas que ele não recebeu, não foi pago na propina que ele tinha combinado com o clube de futebol. Portanto, essa é a única prova do Testor até agora. Diferente da empresa americana que a CBF contratou pelo ótimo presidente Edinaldo Rodrigues, até agora assim o considero, em que essa empresa mostrou 109 partidas de futebol das séries A, B, C e D, com provas irrefutáveis, cabais, de manipulação de resultados de futebol. Tanto que na reunião de ontem, quem não tiver aí, pode entrar agora nas minhas redes sociais, Senador Cajuru, Facebook, Twitter, Instagram. Lá, os 2 procuradores de Goiás, que foi o primeiro Ministério Público do Brasil que investigou e provou, lá eles falam os nomes de jogadores, de jogos de futebol,
especialmente 2 times da Série B, Londrina e Tombense, com provas indiscutíveis e com nomes de jogadores que se venderam, até o caso daquele jogador do Santos, o Bob Faria, que tem memória melhor que a minha, pode me ajudar. Acho que Eduardo Bauer. Eduardo Bauer, mano. O zagueiro, até jogou no América. Isso, esse aí. Esse aí tinha um salário de R$300 mil por mês no Santos e aceitou uma propina de R$50 mil para obter, né, 3 cartões amarelos em 3 jogos seguidos. E ele mesmo confessou. Portanto, é algo, como se diz na expressão, talvez chula, mas verdadeira, é batom na cueca. Então, foi isso que aconteceu, Guilherme, para você entender. Se eu não te expliquei bem, você pode concluir, pode me replicar, mas é isso o que aconteceu. O que nós vimos nessas imagens foi essa demonstração de uma mentira do Joe Testore. Não houve erro nenhum, a arbitragem foi correta, o VAR foi correto. Agora, o outro lado, há uma edição do VAR em um jogo do Palmeiras com o Botafogo. Aí realmente há. São 2 imagens conflitantes em um impedimento que você tem que discutir, tem que investigar e tem que mostrar a verdade, porque, infelizmente, ela não é prova cabal de nada. Pelo contrário, ela é uma desconfiança do que nós vimos, eu não, pelos meus olhos, pelo meu único olho, mas os demais senadores, que desta vez eram 4 presentes, que viram o lance, e eu obedeci a visão dos outros. Cajuru, boa noite. Domênico está falando. A última vez que a gente teve junto foi na Cidade do Galo, quando você foi entrevistar os irmãos Richarlison e Alexandro. Uma baita de uma entrevista legal pra caramba. Coisa rara eles darem entrevista juntos. Eu acho que eles não gostavam muito, mas você conseguiu essa entrevista. Cajuru, eu estava escutando uma entrevista sua hoje à tarde. Desculpa, não vou lembrar o podcast que você esteve. E você disse o seguinte: eu já ganhei 500 mil, eu já ganhei 350 mil, eu já ganhei 300 mil, 180 mil, 120 mil, 80 mil. E você foi para a política. E nessa mesma entrevista você disse o seguinte: eu não utilizo verba do meu gabinete no Senado para nada. Se você abrir aí o portal da transparência, vai estar lá 0,0000000. Por que o Cajuru foi para a política se o Cajuru tem tanta vocação para televisão com esses altos salários? Bom, Domênico, primeiro que é importante responder a você, eu tenho o maior carinho por ti, eu me lembro dessa nossa entrevista lá na Cidade do Galo, você foi fundamental nela, você me ajudou demais, colaborou muito, e tanto o Richarlison como o irmão dele foram fundamentais em uma entrevista das mais vistas da televisão brasileira. Sim. Na época na TV Esporte Interativo e depois na TNT, que é uma emissora americana em rede mundial. Então, lhe agradeço muito e tenho a melhor lembrança de ti. E de forma resumida para você, eu entrei na política por um único motivo. E vocês especialmente se lembram, que vocês são mineiros. Eu estou falando aqui para Minas Gerais inteira. Como que o Cajuru foi demitido em rede nacional, o primeiro jornalista da história do Brasil, em 2004, no portão principal do Mineirão, ali onde estava o destino para pessoas especiais, com cadeiras de rodas, com suas credenciais, que não podiam entrar, porque na época Aécio Neves, lançando a sua campanha à presidência da República, ele convidou 10 mil pessoas de graça, artistas, cantor, cantora, amante, periquito, papagaio, filho, todo mundo. E todo tipo de artista, né? Do melhor ao pior. De repente eu me vi com Vanessa Camargo, pelo amor de Deus, né? Ela não canta, ela grita, ela esberra, ela parece que ela teve relação com um elefante, né? Então eu passei por esse mal-estar ali, no portão. E foi a Band que me colocou ali.
Eu tinha um programa de maior audiência do Brasil. Na época ganhava do Globo Esporte, que era o Esporte Total. E eu ali ao vivo, entrevistando as pessoas e vendo aquele clima horroroso acontecendo no Mineirão. Então, em cima da sua pergunta, quando eu vi que eu não tinha mais condições de seguir a minha carreira de 50 anos na televisão brasileira, no rádio brasileiro, no jornal brasileiro, eu fui colunista por 2 semanas da Folha de São Paulo. Comecei como substituto de Tostão, o gênio. Depois virei titular. Então, desculpem, mas eu tenho uma carreira, eu tenho um currículo. E, de repente, eu o perco, demitido ao vivo, porque eu estava mostrando, eu não xinguei o Aécio Neves, não falei nada, nem me referi ao Aécio. Pelo contrário, eu respeitei o governador, mas deixei que as pessoas falassem ali naquele momento que elas estavam passando com a credencial de pessoas especiais que não podiam entrar no jogo, Brasil e Argentina, aquele de 3-0 das eliminatórias da Copa do Mundo, em que Ronaldo Fenômeno fez 3 gols, de pênalti inclusive, e que naquele dia ele foi apresentado à minha amiga, irmã, honestíssima, íntegra, a Daniela Sicarelli. E ali, depois do jogo no Palácio, ele a conheceu, se apaixonou e teve aquele casamento luxuoso, mundialmente consagrado. Então, portanto, eu fiz a minha parte. Eu denunciei o que eu estava vendo. Eu não inventei nada. Eu ouvi as pessoas ali. Então, posteriormente a isso, eu falei, já que estão me tirando do ar na televisão, na minha carreira, de 50 anos, onde quer que eu esteja, portanto, eu vou encerrar a minha carreira, e assim fiz em 2014, durante a Copa do Mundo, em junho, e falei, agora eu vou entrar na vida pública, eu também vou fazer o mesmo. Eu vou tirar da vida política os que me tiraram da vida de jornalista esportivo e que foram canalhas comigo, pedindo a minha demissão a toda hora. Aécio Neves, Marconi Perillo e outros. E entrei na vida pública como deputado federal, o 4º mais votado, 104 mil votos. Como vereador, o mais votado da história de Goiás e proporcionalmente do Brasil, com 38 mil votos. E como senador, o 2º mais votado da história, com 1.600.000 votos. Eu entrei para isso, para tirá-los do campo político deles. E tirei. O Aécio, eu fui para Minas Gerais, para cada município, contar quem era o verdadeiro Aécio. E o tirei de senador, ele teve que se rebaixar para deputado federal, esse rebaixamento, e quase que nem passou, só obteve 120 mil votos. E tirei o então dono do estado de Goiás, por 20 anos, como coronel político, governador, senador e tudo mais, e eu fui simplesmente o responsável para ele ficar em 5º lugar no estado e em 6º lugar na capital, em Goiânia. Portanto, se me tiraram do meu campo, eu apenas os tirei do campo deles. Esse foi meu motivo para entrar na política. Não sei se lhe convenci, mas é em nome de minha mãe a minha opinião. Então vamos fazer o seguinte, vamos virar a chave, vamos conversar com o jornalista, porque, cara, o que você tem de história é brincadeira. E aí, assim, tem casos inacreditáveis, alguns deles em que eu pude testemunhar. Vamos começar naquele lá de 86. Qual é a verdade? Você estava naquela confusão com o Renato e com o Leandro? Você ajudou os caras a pular o muro? Você só registrou? Como é que foi essa história? Eu vou te contar então, Bob Faria, pela primeira vez, de forma curta e grossa. Era um domingo, o mestre Santana liberou os jogadores até às 10 horas da noite. Eles tinham que voltar nesse horário à Toca da Raposa, depois de uma folga no sábado e domingo, na Copa do Mundo do México de 86, a seleção concentrada em Belo Horizonte, na Toca da Raposa. Todo mundo voltou no horário, apenas Renato Gaúcho e Leandro não voltaram. E começou a demorar demais. De repente, o mestre Tele Santana, cansado, foi para sua casa no sítio Céu Azul,
que vocês conhecem, aí em BH, e deixou o filho dele, o Renan, cuidando de tudo e vigiando tudo. Eu estava com o Marcelo Rezende, infelizmente falecido, para não confirmar o que eu estou falando agora, mas quando ele era vivo, ele deu entrevista para o Brasil inteiro confirmando o que eu estou falando aqui. Portanto, aqui não tem mentira, até porque quem mente também rouba. O Marcelo e eu, no domingo à noite, fomos para as boates de BH. Em uma boate, 00:30, chegamos, e aqui eu não vou mentir para nada, gente, eu não sei mentir. Era uma boate de lésbicas, que eu não tenho nada contra. Cada um tem a sua opção sexual. Fui para lá. Cheguei lá, quem estavam lá? Os dois, Renato Gaúcho e Leandro. Ali os vi. Dali o Marcelo Rezende me aconselhou o seguinte, ele era da revista Placar e eu era o repórter titular do SBT. Aí ele falou assim, Cajuru, vamos lá para a porta da Toca da Raposa agora, mas agora de madrugada, ele sim, que vai dar merda. Eu falei, então tá, vamos lá. Vamos para lá. Quando chega o horário de 3h46 da madrugada, eis que aparecem Renato Gaúcho e Leandro. Leandro totalmente embriagado. Renato não estava. Leandro tentou pular o muro da Toca da Raposa para entrar. Não sabendo ele que o filho do Telê estava vigiando, que faltavam os dois para a chegada, para a concentração, porque havia treino na segunda-feira, 9h da manhã. Às 8h da manhã, eles tomavam café e já partiam para o trabalho diário. Consequentemente, quando o Renato tentou pular o muro, ele não conseguia, porque ele estava totalmente embriagado. E o Renato Gaúcho, que é um cara que eu amo de paixão, o Renato foi tão amigo dele que pegou o corpo dele, levantou o corpo dele e o ajudou a subir o muro, a pular o muro, entrar na Toca da Raposa. E o porteiro, me lembro dele até hoje, um mulato, gente boa demais, um magrelo, estou esquecendo o nome dele, daqui a pouco eu lembro. E ele simplesmente viu aquilo tudo e aceitou. E o Renato Gaúcho depois subiu também, ele não estava embriagado, e levou o Renato até o seu quarto na Toca da Raposa, onde o filho do Telê, em flagrante, pegou os dois, contou para o pai, e o pai, na manhã seguinte, na segunda-feira já, quando foi reunir, como ele fazia todo dia, com os jogadores na Toca da Raposa, no gramado, antes do treinamento, ele foi e relatou a história toda e disse que o Renato Gaúcho e o Leandro estavam totalmente excluídos da seleção brasileira pelo ato de ambos. Foi ali que Sócrates, em primeiro lugar, depois o Zico, e principalmente também o Falcão, pediram ao Telê que não cometesse esse erro e que não os punisse. Mas Telê radicalmente não aceitou e acabou punindo os dois, e a seleção brasileira perdeu os dois, Renato Gaúcho e Leandro, na Copa do México, porque na hora do embarque definitivo para Guadalajara, o Renato Gaúcho foi solidário ao Leandro, e como o Leandro não compareceu no aeroporto para o embarque, o Renato também não embarcou. Errei alguma coisa aqui ou eu estou certo? Tá. É a história. É a história. É a história. Cajuru, eu sei que a gente prometeu te liberar às 8h40, porque se você não sair para jantar hoje é dia dos namorados. É, isso aí. Então, vocês três não estão namorando ninguém? Hein? Nós quatro já estamos encaminhados. Nós quatro aqui estamos muito antigos de relacionamento, então às esse um bombom já rola, viu? Estou começando agora, qual é? Não, porque a produtora Gabi falou que não tem namorado. A Gabi tá solteira. Também conversando. Não, o Bob é o único que tá fazendo amor. O resto a gente só dá selinho e beijo. Eu tô voando, chefe. O Bob tá voando, que é pouco tempo de relação. Ô Cajuru, já que você tá contando história, cara, me conta, talvez os mais novos não vão se lembrar, mas o caso com o Marinho Soares ao vivo,
o que rolou depois? Contextualiza pra gente lembrar. O Marinho Soares, boxeador, lutador, e ele estava ao vivo na televisão quando eles começaram a discussão, e o Cajuru vai saber melhor explicar do que eu, mas aquilo foi um susto para quem estava vendo ao vivo, e aí o que rolou nos bastidores, ou no break, ou na direção, e depois, no posterior, né? Só um minutinho, por favor. Pega lá. Vontade, à vontade. Caneca grande ou não? Cajuru aí tá ao vivo. Ao vivo. Ao vivo com a minha equipe aqui em Brasília, com o maior prazer. Boa. Bom, sem nenhuma dificuldade, para falar para vocês a verdade, né? A Band tinha o meu programa, que era o Esporte Total ao meio-dia, aí em Minas Gerais, com enorme audiência, e era a maior audiência do Brasil. A gente ganhava do Globo Esporte na hora que o Globo Esporte competia comigo. Eu entrava às 11h30 da manhã e ficava até 1h da tarde. Chamava Esporte Total. Bom, então, antes de começar o programa, o Fernando Mitre, que é mineiro, né? Vocês conhecem bem ele, e para mim foi o maior diretor de jornalismo que eu tive na minha vida, o mais culto. Cara preparadíssimo, de uma cultura invejável. O cara leu tudo na vida, ele leu mais do que viveu. O Mitre chega em mim, eram 9h30 da manhã. Eu chegava na TV às 7h30 na Band, e todo mundo se assustava. Dizia: Cajuru, o programa começa às 11h30, você chega tão cedo? Falei: porque eu quero fazer parte da produção do programa, da pauta. Eu trouxe aqui o que eu penso que hoje é importante, vamos discutir. Então eu não sou apresentador de chegar em cima da hora, de forma alguma, nunca fui. E o Bob Faria sabe disso, e especialmente o pai dele tem noção disso, né? Do tempo que eu trabalhei com o pai dele, porque o pai dele, o Oswaldo Faria, é que me lançou como repórter esportivo. E eu era, na verdade, plantão esportivo da Rádio Itatiaia. E com 6 meses, o Oswaldo Faria me transformou em repórter volante, repórter de campo no Mineirão, todo domingo com 120 mil pessoas no estádio, nos jogos do Galo e da Raposa, do Atlético e do Cruzeiro. Aí o Mitre falou assim: Cajuru, você vai entrevistar hoje aquele lutador de boxe que a Band transmitiu com exclusividade ontem à noite, e ele vai te falar ao vivo. Aí eu falei: olha, por favor, Mitre, vai dar problema. Por quê? Porque o cara fez algo que eu nunca vi na minha vida. Eu sou do tempo do boxe técnico. O que era o boxe técnico? Você respeitava o adversário. Então o Muhammad Ali, um Cassius Clay, ele quando nocauteava alguém, ele acabava a luta. Já esse Marinho Pérez, quando nocauteou o seu adversário, ele já caído no chão, ele deu mais 2 socos nele, de baixo para cima. Vocês podem ver a imagem aí. De baixo para cima, tem no YouTube. Ou seja, o cara ficou 1 ano na UTI e nunca mais lutou. Acabou com a vida profissional do cara. E aí eu falei: Mitre, a entrevista vai dar merda. Ele: por quê, Cajuru? Porque eu vou falar para ele isso. Porque tá todo mundo em São Paulo revoltado com a atitude desse pugilista. Ele é um louco. Ele não é um lutador de boxe. Não, Cajuru, pode entrevistá-lo. Ele vai te respeitar, vai ser tudo bem e tal. Eu falei: então tá. Mas eu vou falar para ele a verdade, Mitre. Ele falou: então tá, então fale. Vou falar. Aí entrou no ar o programa. Começou a entrevista, educadamente, tal, na boa, tal. Aí dali para frente, ele começou a falar que ele era um soldado do Hussein. Lembra? Nosso não, porque meu não, né? Do nosso bandido Hussein, né? Aquele ser humano que não é ser humano, né? Aí ele falou: eu sou soldado dele, Cajuru. Eu, quando eu entro no ringue, Cajuru, eu entro para matar ou para morrer, Cajuru. Portanto, essa é a minha filosofia. E ali eu tinha que matá-lo. Aí eu falei para ele: mas para quê? Você já tinha nocauteado? Você nocauteou o cara. Acabou, para que mais isso? Não tinha mais isso. Era só terminar a luta, você já foi o vencedor. Ele: não. Ali é morte e vida.
não tem jeito, eu sou filho de Hussein. Quando ele falou isso para mim, eu entrei em pânico, né? Quando eu entrei em pânico, eu peguei e disse a ele, me presta uma toalha aí, por favor. Aí a de rosto, por favor. Aí eu peguei e falei assim, olha aqui, para que fazer isso se eu sou do tempo de Sugar Ray Leonard, de Cassius Clay, e você nocauteava, né? Você terminava uma luta com categoria, com classe, tecnicamente e tal. Aí ele pegou e falou assim, ô Cajuru, para de falar isso, você não sabe nada. Na verdade, você é um burro em boxe. Eu falei, olha, você me chamou de burro, portanto eu vou agir como um burro. Eu levei um coice seu. Se eu sou burro, você é um covarde. Aí ele foi para cima de mim, ao vivo. Só que ele foi tão covarde que, como eu estava aqui, como eu estou com vocês, de frente para vocês aqui no FDP, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a câmera, ou seja, o monitor estava atrás de mim. Portanto, eu não estava vendo, eu estava de frente para ele. E ele me ameaçando. Tem aí a imagem. Foi campeão de audiência no YouTube, esse vídeo. E ele querendo me bater, me chamando de gordinho, safado, não sei o quê, folgado, tal, eu vou quebrar a sua cara. E eu fiquei olimpicamente parado próximo dele. Pode me bater. Se ele me desse um telefone, um soco, eu ficaria desligado 2 anos, né? Sinal ocupado. Telefonema. Né? Me daria um soco como um telefonema. Mas eu fiquei ali, de plantão. Então, para ser objetivo. Aí ele, quando via que eu não tinha um monitor atrás de mim, quando o meu operador de master foi sacana comigo, sem querer, meu amigo, quando ele tirou do ar e entrou no intervalo, no break, o que aconteceu? Aí ele veio para me dar soco mesmo, para me bater, para me agredir. E eu tinha o jogador do Palmeiras, o zagueiro Leonardo, e tinha o narrador Silvio Luiz no estúdio. E toda a produção. Só que quem me salvou foi o zagueiro do Palmeiras. E quando entrou o intervalo, fora do ar, ele veio para me dar um soco onde ele me quebraria, me deixaria desligado 2 anos dando sinal de ocupado. Aí o Leonardo segurou aqui no braço dele e esse soco dele não chegou em mim. Aí depois veio todo mundo, veio Silvio Luiz, veio Fernando Mitre, veio todo mundo para dizer que estava me salvando. Mas quem me salvou, na verdade, foi o zagueiro do Palmeiras. Enfim, rapidamente. Ele já me pediu desculpas, gravou um vídeo da Barra da Tijuca, ele lá tomando o seu banho, dizendo que errou, que estava tudo bem, que não tinha nada contra mim. Portanto, acabou, ele reconheceu o erro dele e a gente se entendeu e hoje essa história já é totalmente, graças a Deus, superada. Cara, tem tanta história pra gente contar, mas, como prometido, aliás, já estourei 4 minutos. Uma última pergunta, você ainda tem medo de elevador, não? Eu tinha no tempo do teu pai. Né? Eu vou contar uma inconfidência. Ficamos presos no elevador, eu e Jorge Cajuru, nos Estados Unidos uma vez. O Brasil foi jogar em Nova York. Aliás, o Brasil está jogando agora contra os Estados Unidos, está empatando em 1-1. E o elevador parou entre um andar e outro. E o que aconteceu aquele dia? Você entrou em pânico, você ficou maluco, você queria que eu te empurrasse pra cima, pra subir com a porta aberta. E eu falei, esse elevador vai passar aqui, vai te partir no meio, e eu vou ser manchete mundial, porque eu tô com metade do Cajuru dentro do elevador. Mas, já tá mais tranquilo. O teu tamanho e o meu, eu nanico perto de você, inclusive em talento. Imagina. Eu fiz ali o papel do quê? Por favor, me proteja. Quase que eu te chamei de tio Bob. Me proteja. Eu realmente, desculpa a palavra, eu caguei de medo. Sensacional. Obrigado pelas palavras, obrigado pela entrevista. E como a gente tem um montão de história para contar a sua, vamos marcar outra, beleza? Marca outro dia que quiser, sem nenhum problema. A única coisa hoje é o dia dos namorados, né? Eu estou próximo a um divórcio. Nada, vai tranquilo. Tá voando também. Um abraço a você. Este Jorge Cajuru. Valeu, Cajuru. Valeu, Cajuru. Obrigado.